Boa noite a todos. Saúdo os colegas vereadores, vereadora e funcionário desta Casa Legislativa. Solicito a secretária vereadora Irmiro Schneiders para que faça a chamada dos vereadores para fins de verificação de quórum. Adriano Klein. Presente. Darcy José de Souza. Presente. Fernando Otto. Presente. Irmiro Schneiders, presente. Mário Darcy Ribeiro de Freitas. Presente. Mário Reck. Presente. Noiri João Cosman. Presente. Sérgio Antônio Suzin. Presente. Síria Asman. Presente. Constatada a presença regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Iporã do Oeste, iniciamos os nossos trabalhos da 31ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores do dia 3 de novembro de 2020. Pauta desta sessão. No pequeno expediente, temos a leitura, discussão e votação da ata número 200 de 2020, da 30ª sessão ordinária e da ata número 201 de 2020, da 9ª sessão extraordinária, realizadas no dia 26 de outubro de 2020. Leituras das correspondências. Nas matérias do dia, leitura do projeto de lei complementar número 004 de 2020, substitutivo do Poder Executivo. Leitura do projeto de lei número 017 de 2020, substitutivo do Poder Executivo. Leitura do projeto de lei número 018 de 2020, substitutivo do Poder Executivo. Leitura, discussão e votação do requerimento da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que solicita a tramitação do projeto de lei número 024 de 2020, em regime de urgência. Leitura e discussão da indicação número 05 de 2020, de autoria do vereador Sírio Asman. No grande expediente temos inscrito o vereador Mário Reck, com assunto Ruas sem pavimentação. Na ordem do dia, primeira discussão e votação do projeto de lei número 024 de 2020, do Poder Executivo. Na explicação pessoal, não temos nenhum vereador inscrito. Dando início ao pequeno expediente, vamos deliberar sobre a ata número 200 de 2020, da 30ª sessão ordinária, e da ata número 201 de 2020, da 9ª sessão extraordinária, da 4ª sessão legislativa da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, realizadas no dia 26 de outubro de 2020. Peço a dispensa da leitura das atas, pois as mesmas foram publicadas no site da Câmara e os vereadores receberam uma cópia. Está dispensada a leitura da ata. Coloco em discussão a ata número 200 de 2020 da 30ª sessão ordinária. A palavra está livre. Coloco em votação a ata número 200 de 2020. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a ata número 201 de 2020, da 9ª sessão extraordinária. A palavra está livre. Coloco em votação a ata número 201 de 2020. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço à secretária vereadora Irmiro Schneiders para que faça a leitura das correspondências. Ofício GP número 124 de 2020, Iporã do Oeste, Santa Catarina, em 3 de novembro de 2020. Adriano Klein, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, solicito a substituição dos seguintes projetos de lei pelos projetos que seguem em anexo. Primeiro, projeto de lei número 17 de 2020, que altera a lei municipal número 1538, de 18 de junho de 2012 e da outras providências. Segundo, projeto de lei número 18 de 2020, que altera a lei municipal número 1539, de 18 de junho de 2012 e da outras providências. Terceiro, projeto de lei complementar número 04 de 2020, que altera a Lei Complementar número 86, de 18 de junho de 2012 e da outras providências.
informamos que foram realizadas adequações nas redações dos referidos projetos de lei que se encontram em tramitação na Casa. Os anexos não foram alterados, permanecem os mesmos enviados anteriormente. No anseio de sempre resguardar a legalidade dos nossos atos, nos colocamos à inteira disposição para eventuais informações que, porventura, ainda entenderem serem necessárias. Sem mais, para o momento, renovamos protestos de estima e consideração. Alexandre Engel Ruchansky, prefeito em exercício. Decreto número 205, de 3 de novembro de 2020. Declara situação de emergência nas áreas do município de Porandueste, Santa Catarina, afetadas por estiagem cobrada conforme INMI 02 de 2016, estiagem 1.4.1.1.0. O prefeito em exercício, Estado de Santa Catarina, em conformidade com a competência privativa prevista no artigo 109, inciso 31º da Lei Orgânica do Município, considerando a baixa precipitação pluviométrica verificada durante todos os meses de 2020, com ondas de muito calor, causando baixa umidade do solo e exaurimento dos lençóis freáticos, com baixa do nível hidrológico dos poços e nascentes, conforme relatórios e medição das instituições e órgãos oficiais, anexo ao presente decreto, que agravam ainda mais os problemas sociais e econômicos, geram a necessidade de adoção de medidas emergenciais que minimizam tais problemas. Considerando que a estiagem tem se estendido e pendurado há vários meses, ocasionando drástica redução do volume de água dos rios, córregos, mananciais, poços e escavações desse município, sendo que muitos desses já se encontram sem água e em nível crítico. Considerando a irregularidade na quantidade e distribuição de chuva no território do município, sendo os índices constatados insuficientes para a reposição dos mananciais, comprometendo o abastecimento para consumo humano e, principalmente, consumo animal. Considerando que o longo período de estiagem na área rural tem ocasionado a diminuição considerável de capacidade de exploração da água, causou perdas consideráveis nas lavouras e hortifrutigranjeiros, na produção leiteira, avicultura e suinicultura, que, como consequência dessa escassez, inúmeros são os danos humanos, prejuízos econômicos e sociais, devidamente documentados nos termos da documentação em anexo a esse decreto. Considerando ainda o parecer da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, relatando a ocorrência desse desastre e se manifestando favorável à declaração de situação de emergência, decreta. Artigo 1º. Fica declarada a situação de emergência nas áreas do município contidas na fórmula da informação do desastre, FIDE, e demais documentos anexos a esse decreto, em virtude do desastre classificado e codificado como estiagem. Estiagem conforme INMI 02 de 2016. Artigo 2º. Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a coordenação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil nas ações de resposta à estiagem e reabilitação dos cenários e reconstrução. Artigo 3º. Autoriza-se a convocação de voluntários para reforçar as ações
de resposta ao desastre e a realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade com o objetivo de facilitar as ações da assistência à população urbana e rural afetada pela estiagem, sob a coordenação da Coordenadoria Municipal de Proteção da Defesa Civil. Artigo 4º. De acordo com as políticas de incentivos agrícolas do Ministério da Agricultura, Secretaria da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário, que desenvolve diversos programas para auxiliar a população atingida por situações emergenciais, como, por exemplo, a renegociação de dívidas do PRONAF e do PROAGRO, que garantem exoneração de obrigações financeiras relativas à operação de crédito rural e custeio, cuja liquidação seja dificultada pela ocorrência de fenômenos naturais. Artigo 5º. De acordo com o artigo 167, inciso 3º da Constituição Federal, é admitida ao poder público, em essa situação de emergência ou ECP, Estado de Calamidade Pública, a abertura de crédito extraordinário para atender às despesas imprevisíveis e urgentes. Artigo 6º. Com base no inciso 4º do artigo 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sem prejuízo das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal, ficam dispensadas de licitação aos contratos de aquisição de bens necessários às atividades de resposta à estiagem, quanto à prestação de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação do cenário dos desastres, desde que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 dias consecutivos e ininterruptos, contados a partir da caracterização do desastre, vedada a propagação dos contratos. Artigo 7º. Os serviços municipais responsáveis pela distribuição da água para o consumo humano e de animais terão sua escala de trabalho alterado para 6 horas diárias, de modo a permitir a formação de 2 grupos de trabalho, possibilitando o atendimento e distribuição de água à população por 12 horas diárias. Artigo 8º. O Poder Executivo Municipal encaminhará cópias desse decreto a todos os órgãos pertinentes a essa para os devidos encaminhamentos legais e seu fiel cumprimento. Artigo 9º. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação, com vigência pelo prazo de 180 dias, e por Oeste Santa Catarina, em 3 de novembro de 2020. Registre-se e publique-se. Alexandre Engel Ruchansky, prefeito em exercício. Temos outro ofício aqui do Estado de Santa Catarina, Casa Civil, ofício número 878 de 2020, Florianópolis, 29 de outubro de 2020. Senhor Presidente, de ordens da vice-governadora no exercício do cargo de governador do Estado, Daniela Cristina Rainer, em atenção ao ofício CMV número 19 de 2020, dotado de 11 de março de 2020, referente à construção do trevo de acesso e a abertura de uma estrada marginal na rodovia SC 386, em caminho anexo à manifestação da Secretaria do Estado de Infraestrutura e Mobilidade, acerca do pleito. Atenciosamente, Gabriel Arthur Loef, coordenador da Central de Atendimento a Municípios. Seriam essas as correspondências, senhor presidente. Essas correspondências ficarão à disposição dos senhores vereadores e vereadora na secretaria desta Casa Legislativa. Matérias do dia. Em relação aos projeto de lei complementar número 004 de 2020, projeto de lei número 017 e 018 de 2020, considerando que se tratam de projetos que já deram entrada no Poder Legislativo no dia 8 de setembro, que foram debatidos e estudados pelos vereadores
equipe técnica da Prefeitura e funcionários do Legislativo, no dia 28 de setembro, onde foram sugeridas alterações e correções, as quais resultaram na substituição destes projetos. Todos os vereadores receberam cópia dos projetos substitutivos. Peço a autorização dos vereadores à dispensa da leitura dos projetos. Todos os senhores e senhora vereadora concordam com isso? Então está dispensada a leitura dos projetos. Peço à secretária vereadora Irmiro Schneiders para que faça a leitura do requerimento da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que solicita a tramitação do projeto de lei número 024 de 2020, em regime de urgência. Câmara Municipal de Vereadores. Excelentíssimo senhor Adriano Klein, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Porandoeste, Santa Catarina. Requerimento. Assunto: tramitação em regime de urgência do projeto de lei número 24 de 2020. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, integrada pelos vereadores Sérgio Antônio Suzin, Noiri João Cosman e Fernando Ott, amparados no constante do artigo 243, item B e artigo 247, inciso 1 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores desse município, solicita a inclusão na pauta em regime de urgência do projeto de lei número 24 de 2020, que autoriza, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do município de Porandoeste, Santa Catarina, para o exercício de 2020 e dá outras providências. E Porandoeste, em 30 de outubro de 2020. Atenciosamente, Sérgio Antônio Suzin, Noiri João Cosman e Fernando Ott. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, tendo em vista que o projeto de lei do Poder Executivo número 24 de 2020 prevê suplementação orçamentária para a aquisição de um laboratório de informática para suprir necessidades de retorno das aulas presenciais, considerar que os procedimentos nas vias adequadas de uma licitação demandam tempo, isto é, o processo licitatório precisa percorrer caminhos formais até alcançar o resultado final e esta questão tem prazos delimitados que precisam ser observados para que o processo de fato alcance os resultados desejados pela administração pública. Considerar que estamos no final do mês de outubro, apenas há 45 dias em que as compras devem estar concluídas e as notas empenhadas no setor de contabilidade do município. Assim, senhores vereadores, senhora vereadora, considerando as motivações acima constantes, é imprescindível que esse projeto de lei seja apreciado em regime de urgência. Assim sendo, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final solicita a tramitação do projeto de lei número 24 de 2020 do Poder Executivo em regime de urgência. E Porandoeste, em 30 de outubro de 2020. Atenciosamente, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Fernando Ott, Noiri João Cosman e Sérgio Antônio Suzin. Coloco em discussão o requerimento de regime de urgência do projeto 24. A palavra está livre. Vereador Paraguai. Cumprimentando o presidente, cumprimento os demais colegas, funcionários dessa casa e os ouvintes. Então, como diz bem claro aqui a mensagem justificativa, então nós decidimos entrar com um pedido de regime de urgência para que se antecipe, um pouco o projeto e para que se consiga fazer essas compras, efetuar essas compras. Vocês sabem que essas licitações têm prazos e têm datas para ser feitas e compradas e pagas. Então eu peço que todos nos apoiem e nos dê um voto aí para que seja seguido em regime de urgência. Serei isso, presidente. A palavra continua livre para a discussão do regime de urgência. Coloco em votação o requerimento que solicita a inclusão do projeto de lei número 024
nesta sessão em regime de urgência. A votação é nominal. Vereador Darcy? Sim. Vereador Mário Reg? Sim. Vereadora Irmiro Schneider? Sim. Vereador Noiri João Cosman? Sim. Vereador Sérgio Antônio Suzin? Sim. Vereador Fernando Ott? Sim. Vereador Círio Asman? Sim. Vereador Mário Ribeiro de Freitas? Sim. Então foi aprovado por unanimidade. Este projeto de lei estará na ordem do dia desta sessão, em única discussão e votação. Peço à secretária vereadora Irmiro Schneider para que faça a leitura da indicação número 05 de 2020, de autoria do vereador Círio Asman. Câmara Municipal de Vereadores, indicação número 5 de 2020. Indica ao Executivo Municipal que tome providências para que seja decretada situação de emergência no município de Porandoeste. Adriano Klein, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Porandoeste, Santa Catarina. O vereador que a esta subscreve nos termos que dispõe o inciso 1 do artigo 239 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa e o inciso 2º do artigo 70 da Lei Orgânica do Município, indica ao chefe do Poder Executivo a seguinte providência. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para que sejam tomadas providências necessárias para decretar situação de emergência no município de Porandoeste devido à estiagem. E Porandoeste, Câmara Municipal de Vereadores, em 3 de novembro de 2020, Círio Asman, vereador. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, declarar situação de emergência significa que o governo municipal pode suspender e ou mudar algumas das funções e alertar os cidadãos que ajustem seu comportamento de acordo com a nova situação e pode, igualmente, implementar planos de emergência, criar ações que permitem amenizar o caos que a falta de água acarreta. Com a estiagem prolongada que assola o município, muitos agricultores não conseguiram realizar o plantio de pasto, ou se o fizeram, a semente não germinou, gerando uma séria crise para alimentar os animais, obrigando o agricultor a comprar o alimento industrializado, junto à falta de pasto na propriedade, que por si só já é uma grande preocupação. Agora se registra a falta de água. Muitos mananciais e poços estão secando, obrigando o agricultor a transportar a água. A falta de chuva e água afeta todo o município. O riacho Pirapó, que abastece a cidade, também está num nível muito abaixo do normal, indicando que já não tem água suficiente para abastecer a cidade. Por isso, é importante que também as pessoas sejam conscientizadas dessa situação, para que utilizem água somente para as necessidades básicas. Dessa forma, excelentíssimo prefeito municipal, espero que esse pedido seja considerado, devido à importância que representa para a população de Porandoeste. Aproveito a oportunidade para reiterar protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Círio Asman, vereador. Coloco a indicação número 05 de 2020 em discussão. A palavra está livre. Vereador Círio. Cumprimentar os nossos presidentes, colegas vereadores, funcionários da casa e o público que nos assiste no aconchego de seus lares. Quando eu fiz essa indicação na manhã de hoje, não sabia do decreto já, que ainda não está em andamento, que vai ser publicado. Mas isso só prova de que eu estava certo, do caminho certo, e que o prefeito também está preocupado, da mesma forma que eu e como o senhor e todos os vereadores também devem estar preocupados nessas andanças que a gente está fazendo por aí. Realmente a situação está calamitosa. Então, eu vejo sim que, em apoio, para dizer que o prefeito também está certo, eu gostaria que os colegas vereadores aprovassem a indicação em forma de incentivo ao prefeito para que realmente seja decretado. Obrigado. A palavra continua livre para a discussão da indicação. Vereadora Irmi. Quero saudar os colegas vereadores, servidores dessa casa
e dizer que é muito válido, muito louvável a indicação do colega vereador, tanto quanto o decreto já firmado aqui pelo prefeito em exercício, Alexandre Luchansky. E penso que devemos nós também ajudar na conscientização da população quanto ao consumo de água. Temos restrições, temos que nos conscientizar que não temos. Então, não porque eu tenho na minha caixa, eu posso estar gastando e outra pessoa fica sem. Então, esse trabalho de conscientização, acho que todos nós somos responsáveis em ajudar, multiplicar isso e fazer com que a população tome o máximo de cuidado, porque não temos previsão de chuva. Então, esse pouco de água que nos resta, temos que cuidar dele com carinho e não esbanjar. Seria isso, senhor presidente. A palavra continua livre para discussão. Vereador Mário Reg. Saúde, senhor presidente, os colegas vereadores, a vereadora. Também, na minha manifestação, também sou favorável a essa indicação, mesmo ao decreto, né? Uma coisa urgente, necessária, né? Que pela situação que nós passamos hoje, não só Iporã-do-Oeste, mas toda a região, né? Sul ali, com sérios problemas. E como a gente também anda bastante assim pelos interiores, a gente vê que a preocupação apenas, a seca apenas está começando, né? E as pessoas, nós aqui da cidade, tanto como do interior, nós vamos daqui uns dias passar por sérios problemas de falta de água. A gente pode ter a certeza que a gente vai passar por dificuldade mesmo e temos que conscientizar a população para poupar água. Porque muitas pessoas, como a vereadora Irmi colocou, não estão conscientes, né? Tem gente ainda esbanjando água, mas a gente tem que tomar providências e economizar, né? Tanto na cidade como no interior. Os nossos riachos estão quase totalmente secos no nosso interior e a preocupação é grande. Seria isso. Continua livre a palavra para a discussão da indicação. Presidente. Vereador Darcy. Também quero cumprimentar o presidente, os demais colegas vereadores, nossa vereadora, servidores dessa casa. Também quero dizer que isso é muito preocupante, a falta de água, e a gente soube do decreto hoje do prefeito, e parabenizar o prefeito, parabenizar o vereador Círio, que isso é uma coisa que deve ser feito, não só devido à falta de água, mas é preocupante em primeiro lugar a falta de água. Mas você sabe que a safra do cedo do agricultor, o agricultor investiu muito, né? E ela foi tudo. Essa já foi. Ele vai ter que torcer que o clima mude para investir numa nova safra. E então, isso hoje a gente vê que se o município não decreta situação de emergência, não tem como acionar um Proagro, né? E prorrogação depois das dívidas, né? Para tentar uma nova safra. Então, isso é muito válido e quero parabenizar mais uma vez o vereador Círio e o prefeito, né, que fez esse decreto e sou favorável. A palavra continua livre para a discussão. Vereador Fernando. Quero saudar o senhor presidente, os colegas vereadores. Também gostaria de esclarecer 2 fatos importantes para essa indicação. E a primeira delas, presidente, é pedir a retirada dessa indicação, pois o decreto já está confirmado, já está assinado. Não que a indicação não seja válida, sim, com certeza, mas eu acredito que ela não precisa mais passar, então, por esta aprovação. Mas outro fato importante, pelo que eu ouvi agora na discussão desta indicação, que todos os colegas vereadores estão cientes e conscientes o quanto é importante a economia na questão da água. Cuidar da sua água, quem ainda tem na caixa de água, para não desperdiçar. A Casan já está anunciando desde o dia 30, da sexta-feira passada,
que estão fazendo os rodízios de abastecimento na cidade. Um dia sim, um dia não. Então, aquela pessoa, aquele morador que tem ainda água na sua caixa, tem que cuidar e não desperdiçar. Ao contrário de uma cena que eu presenciei no sábado pela manhã, inclusive um cidadão acabou fazendo uma denúncia para mim, e eu acabei filmando a cena, onde o candidato a vice-prefeito Valmor Reis estava lavando a calçada com a mangueira ligada direta na Casan, sem consciência nenhuma sobre o uso racional da água. Então, até na rede de vizinhos, acredito que ele também faça parte, a Polícia Militar, Prefeitura Municipal, todos os meios de comunicação estão pedindo o racionamento da água, o uso consciente da água, que evitasse o desperdício, que só usem a água para as necessidades básicas. Então, eu tenho certeza que lavar calçada pública não é uma necessidade básica, e sim um grande desperdício. Então, os colegas vereadores aqui estão cientes e espero que outras pessoas importantes no nosso município, que se dizem ser lideranças, também prestem atenção nesses casos, porque a Prefeitura Municipal está com 5 caminhões levando água para o interior. São 280 mil litros por dia de água consumida nas granjas, aviários, chiqueiros, vaca de leite. Então, a importância dessa conscientização. Acredito que o prefeito está certo já em fazer esse decreto, já poderia ter, quem sabe, ser precavido antes, mas ainda em tempo hábil foi feito. E peço mais uma vez a todos que cuidem da conscientização da água. Que se essa água falta na minha torneira, ela falta lá no produtor, as fontes estão secando, os rios estão secando, e não é por falta de investimentos que nós estamos sem água. Seria isso, presidente. A palavra continua livre ainda para discussão. Quero também colocar minhas considerações. É válida sim a indicação do vereador Círio. Acho que nós estamos numa situação lamentável, que pela estiagem que está se assolando. Espero estar errado, mas eu acredito que daqui a pouco vamos estar pedindo uma situação de encaminhando calamidade pública, né, um decreto de calamidade pública, se isso aí não se reverter, se as previsões não se alterarem como elas estão hoje. E precisamos sim fazer qualquer racionamento de água que for possível, economia de água, e usá-la racionalmente, né? Mas assim, Círio, a indicação perdeu sua finalidade porque já foi decretado a situação de emergência, através do decreto número 205 de 2020, do dia de hoje, dia 3 de novembro de 2020. Por isso, a sua indicação não será acatada, mas ela será arquivada. Ela foi válida, mas ela perdeu sua eficiência pelo decreto hoje assinado pelo prefeito em exercício. Seguindo, vamos para o grande expediente. Chamo para se pronunciar na tribuna o vereador Mário Reck, com assunto Ruas sem pavimentações. Saúdo, senhor presidente, os colegas vereadores, a vereadora. E também falar um pouco sobre algumas ruas que nós temos na nossa cidade que estão assim foram abandonadas por 4 anos, que as pessoas durante esse tempo todo muitas vezes nos questionaram e a gente levava as reivindicações, mas as pessoas não foram atendidas nessas ruas. Nós temos assim no plano de governo da atual administração dizendo que nenhuma rua ia ficar sem calçamento ou pavimentação, né? E a gente sabe que apenas uma rua, um pequeno trecho de uma rua foi feito calçamento com pedras aqui na rua Boa Vista, né? No final dessa rua. E também na rua Tiradentes, lá no bairro Klesner.
uma rua foi feito calçamento. E essa rua lá, os moradores reclamam muito de quê? Da falta de infraestrutura, por exemplo, não tem drenagem, não tem boca de lobo, não tem tubulação, nada. Então essa é uma questão que as pessoas reclamam muito. Calçar uma rua sem nenhuma infraestrutura por baixo. Quando chove, a chuva do telhado no lado de cima da rua, onde é que vai essa água? No pátio das pessoas, no lado de baixo. Então, a gente vê que tem nesse plano de governo da atual administração que nenhuma rua ia ficar sem calçamento ou asfalto. Mas onde que foi feito alguma coisa, a não ser aquele asfalto financiado? Alguém poderia citar 1 metro quadrado de asfalto feito pela administração com recursos próprios, a não ser aquele financiado? Infelizmente a gente não irá encontrar, né? Até na Rua dos Pinheiros, as pessoas vivem reclamando daquele trecho arrombado ali, onde foi trocada a tubulação, aqueles tubos. Pessoas de fora, de Tunápolis, reclamando daquele trecho lá, chegam lá esburacado. Então, não sei até quando que isso vai ser corrigido uma vez. Uma vez já foi algo de discussão aqui nessa casa, esse trechinho, mas até hoje está assim. Então a gente está vendo que muitas vezes é fácil fazer um plano de governo, criticar os outros, mas não se lembrar do seu próprio plano que não está sendo executado. Então, assim, em nome daquelas pessoas, daquelas ruas que estão reclamando, a gente está usando a tribuna para deixar esse recado à administração. Também, como a gente viu, já muitas vezes aqui nessa casa, aquele loteamento lá asfaltado e os passeios. Mais uma vez a gente verificou essa semana que é uma pena, uma obra, ela é bonita, asfalto, mas as calçadas, né, gente? Que pena isso, que tem lugares que eles já estão amontoando lajotas de que soltaram, né? E muitas lajotas soltas a gente encontra nessas calçadas, recém-feitas. E com essa má colocação, né? Não sei se ninguém fiscaliza isso. Já foi algo de discussão aqui, mas continua com o mesmo problema. Por isso que a gente pede para a administração urgentemente fiscalizar isso, porque a gente está num final de mandato e as obras estão ali não concluídas. E o que está feito lá nas calçadas, mal feito. Seria isso, presidente. Ordem do dia. Coloca em única discussão o projeto de lei número 024 de 2020, que autoriza a abertura de crédito adicional e suplementar no orçamento do município de Ipurandueste, Santa Catarina, para o exercício de 2020 e da outras providências. A palavra está livre para a discussão do projeto. Vereadora Irmi. Saúdo os colegas vereadores, servidores dessa casa. Como relatora da Comissão de Finanças dessa casa, a gente avaliou esse projeto e fez um estudo onde se pede o remanejamento de recursos dentro da Secretaria da Educação, que é um dinheiro que estava orçado para merenda escolar e transporte escolar, e como todos sabem, devido à pandemia, essas ações não foram realizadas durante esse ano,
e então se pede o remanejamento para construir ou montar um laboratório de informática. E vejo que é muito favorável, é necessário fazermos isso, e é uma evolução natural, já que a gente tem que estar acompanhando, então sou favorável à tramitação em regime de urgência, em única votação, desse projeto, e também peço aos vereadores que votem favorável para essa ação acontecer ainda durante esse ano. Seria isso, senhor presidente. A palavra continua livre para a discussão do projeto. Coloco em única votação o projeto de lei número 024 de 2020. Quem estiver a favor, fique como está, e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. A redação final deste projeto de lei será encaminhada ao Executivo para ser sancionada. Na explicação pessoal não temos nenhum vereador inscrito. Assim sendo, dou por encerrada esta sessão e convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 9 de novembro, segunda-feira, às 19 horas, nessa Casa Legislativa. Boa noite a todos.